E aí pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast do Música Pra Ver. Faz um tempinho que a gente não se encontra por aqui, não é mesmo? Mas olha, vou confessar, vou admitir que conseguir lançar um episódio neste nível de qualidade durante uma pandemia, durante todo esse momento que vivemos no geral, é em si já uma grande vitória. E este episódio aqui vem para investigar, mas principalmente também para celebrar a música popular brasileira, ou as músicas populares brasileiras, né? Termos tão usados, mas também nem sempre muito bem entendidos. Só que mais do que tentar definir o que isso significa, esse episódio vem para adicionar mais ideias e mais perspectivas sobre essa tal da MPB. Algumas ideias serão novas, outras você pode até já ter conhecido antes, mas elas todas juntas vão ajudar com certeza a expandir o nosso ponto de vista sobre a nossa música de hoje. Te convido desde já a seguir o podcast na plataforma em que você está escutando nesse momento, além do @musicapavê do Instagram e do Twitter. Lá no musicapavê.com, na aba podcast, você encontra uma página com links e players para tudo o que será mencionado ao longo desse episódio. Vamos começar com uma conversa com Zudzilla, o rapper do Rio Grande do Sul, velho conhecido do Música Pra Ver. Ele está na nossa seleção do ano passado, que apontou os músicos que mais queremos ouvir nesta década. Ele já está nos entregando novidades nessa semana para cumprir esse nosso sonho. Manhã, Tarde e Noite é um EP acompanhado de 3 clipes lançados nos dias 20, 21 e 22 de julho, que é o dia também que a obra chega às plataformas de streaming. Deixa a dica também que o Zudzilla é o convidado da semana no Pós-Jovem, um podcast irmão caçula do Música Pra Ver, que você encontra em qualquer plataforma de podcast. Mas eis aqui como foi o papo com o Zudzilla sobre sua música e música brasileira. Zudzilla, conta pra gente, o que você entende hoje por música brasileira? Ai, cara, música brasileira é um grande fenômeno que mescla e bebe de diversas outras vertentes, de diversos outros ritmos que não do Brasil. Mas se a gente pensar que a gente é uma colônia, uma ex-colônia, então é passível que a gente faça essa antropofagia cultural e acabe recebendo muita interferência de fora, mesclando com coisas que são daqui. Mas de música brasileira como um todo, assim, acho que tudo aquilo que surge da periferia, que é aquele lugar desassistido e da onde a cultura em si nasce bruta, do nada, eu acho que ali está o cerne da música brasileira, todas as coisas que vêm a dialogar e a somar com esse tipo de dinâmica, eu consigo englobar nesse mesmo balaio. Perfeito, gostei muito. E olha só, tem uma dinâmica muito interessante, que é a do hip hop e do rap serem, assim como você citou a música da periferia, é um movimento periférico também, mas é um movimento global, né? Ele se replica ao redor do mundo de maneiras muito semelhantes. Como é que você vê a dinâmica de você fazer parte de um movimento global, então, ao mesmo tempo, eu daqui de fora vou falar que Zudzilla faz música brasileira, afinal é um artista brasileiro fazendo música aqui também, né? Como é que você vê essa dinâmica? Cara, eu acho que é interessante porque o hip hop em si, ele é muito mais. A música rap, ela se torna trilha sonora de um movimento que ele vem em auxílio de um nicho da sociedade que, devido ao capitalismo, ele está presente em todas as civilizações, entre aspas, né? Então, o hip hop em si, ele tem a sua base, ele tem a sua originalidade, ele nasceu num lugar, ele é genuíno de uma região, mas ele serve a todo mundo que se encontra naquele lugar ao qual o hip hop nasceu e acabou tendo sua base, suas origens. E quando ele se espalha, ele realmente não respeita muito a relação de linguagem, ele não respeita a localidade. Então, tipo, eu me entendo como um agente do hip hop fazendo rap. Então, tipo, eu não me vejo como um rapper que faz hip hop. Eu entendo que o movimento hip hop ele me serve enquanto bússola para que eu possa seguir e me identificar enquanto indivíduo nessa sociedade que sempre nos empurra para os lugares mais obscuros de atuação. E o hip hop ele me serve enquanto bússola para que eu possa sair desse lugar.
dentro do hip hop, eu atuo em outras áreas. Na verdade, eu faço rap agora, mas eu comecei como grafiteiro. Então, tipo, eu entendo a nação hip hop, né? Essa união que nos coloca todos dentro do mesmo objetivo. E aí, no meio do caminho, por ser uma pessoa que estava ali, eu sempre tive uma relativa facilidade com música e para a música, para as artes como um todo, mas a música nunca me foi algo muito distante, porque estava muito perto de mim. E quando eu me deparo com o rap, eu já era relativamente maduro, apesar da minha idade ser pouca, eu já estava maduro para o mundo. Eu já tinha passado por outras vertentes de som, tipo, já tinha passado pelo rock and roll, já tinha passado pelo punk, e o hip hop e o rap, ele me trouxe a autonomia de poder construir a minha dinâmica sonora a partir de mim mesmo, porque o rap tem muito disso de tu mesmo, com o computador, tu consegue produzir coisas. Então eu me vejo enquanto um artista brasileiro fazendo música para o Brasil. Eu não sei se a música que eu faço é brasileira, mas eu tô dentro dessa grande nação global chamada hip hop. Mas eu tento dialogar com a realidade nacional e para isso eu utilizo ferramentas que o hip hop me dá. Sim, justíssimo. E você falou dessa transversalidade da arte que o hip hop tem, né? Que ele vem como música, mas também vem como grafite, por exemplo. E quando a gente olha para o seu novo EP, o Manhã, Tarde e Noite, ele vem também acompanhado de mais arte além da música, que é, no caso, vídeos, né? Como é que foi fazer essa obra que não se resume a áudio? Cara, eu já venho trabalhando com essa dinâmica da continuidade dos trabalhos mais complexos desde que eu lancei o Zulu Volume 1. Quando eu lancei o Zulu Volume 1, ele, por ser o volume 1, ele automaticamente já aponta para outros volumes e para a continuidade. E eu fui para o Sul no final do ano passado, e nessa ida para lá eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a galera da Curte Filmes, que são os parceiros meus que, tipo, desde que eu entrei pro rap, eles também estavam juntos, na época cantando e não trabalhando com vídeo, mas agora estão trabalhando com vídeo. E aí eu vi a possibilidade de trabalhar junto com eles. Rolou da gente conseguir se conectar e produzir um material completo. Na verdade, seriam 3 momentos esparsos. Só que no meio do caminho a gente passou a perceber que, tipo, mano, isso aqui acho que junto faria mais sentido enquanto artista, enquanto rapper, enquanto pessoa ativa dentro desse mercado da música, eu separar esses trabalhos talvez fosse mais rentável. Mas eu sempre penso em primeiro lugar na arte. Enquanto arte, eu acho que é algo que a galera não fez ainda e não se propôs a fazer. E aí eu vi uma ótima oportunidade nisso. E foi muito da hora, foi muito natural também trabalhar essas dinâmicas, são coisas que é minha vida mesmo, são formas de eu me divertir, de distribuir o que eu recebo do rap, eu consigo distribuir das pessoas que eu amo. Então tá tudo colocado dentro desse trabalho. E é isso, pra mim foi mal bom e foi muito natural, cara. Não foi algo muito, tipo, precisei pensar muito pra fazer. Foi extremamente natural. É, bom, eu sou suspeito pra falar, né? Porque melhor que música é música que a gente pode de fato ver. E eu adorei esse trampo novo. E essa é a primeira vez que a gente conversa, Zudzilla, desde o aniversário do Música Pra Ver no ano passado de 10 anos, quando a gente estabeleceu aquele especial com os músicos que a gente quer ouvir por mais 10 anos. E tava você e você falando do Djonga ali naquele especial. Foi muito bom mesmo, foi muito, muito legal, muito significativo ter você com a gente. A gente estreou o especial com você, inclusive. Mas então, conta aí, o que você quer pra música pros próximos 10 anos? Ou melhor, o que você quer pra música brasileira também, pra música no Brasil nos próximos 10 anos? Eu não sei como responder isso de uma forma que não pareça muito individual, porque se eu falar o que eu quero para a música, talvez eu atrapalhe o próprio fluxo que a música está tendo. E que, independente de agradar ou não agradar, ela está tendo progressos notáveis e visíveis, tá ligado? Tipo, galera tendo sucesso e reconhecimento até fora daqui. Mas enquanto artista, e achando que o artista tem que ter uma interferência social
paraquinda econômica, eu acho que eu espero mais coragem dos artistas que produzem a música brasileira, saca? Tipo, coragem para assumir a responsabilidade mesmo, que é ser um músico no Brasil, independente se a música que tu abraça ela é ou global, ou regional, ou nacional, essa responsabilidade para com o futuro do nosso país repousa muito na mão dos artistas, o que é uma grande covardia do sistema, colocar na mão de pessoas que simplesmente se expressam a solução para problemáticas não criadas pela gente, tá ligado? Então, tipo, talvez esse lance de eu falar que o artista brasileiro precisa de mais coragem para bater de frente com o sistema, também parta de um problema, de uma questão do sistema que não prepara seres humanos para ser esse artista que possa bater de frente com o sistema. Então, acho que tudo parte de uma relação cultural, uma relação de educação mesmo, de reeducação, e aí a gente fica nesse eterno Ouroboros, porque enquanto artista eu tenho a obrigação de reeducar um povo que não me educou. Então, muita galera não quer entrar dentro desse ciclo, dessa roda que ela não termina nunca, tá ligado? E também, às vezes, a galera, tipo, também tem uma vida para poder segurar pela frente e tal, e não quer realmente assumir essa responsa, apesar de eu achar que, tipo, quando tudo tá perdido, ainda existe arte, ainda existe a música brasileira, e acredito que a música brasileira tem esse poder, sempre teve esse poder, sempre teve esse cunho revolucionário, assim dizer, transformador, na verdade. A música brasileira sempre teve esse poder. E eu espero que ela retome isso, tá ligado? Retome a coragem de Arrigo Barnabé, retome a coragem de Itamar Assunção, retome a coragem de desconstruir, reconstruir, e no choque desses dois encontrar mais alguma coisa, e assim a gente ir desmembrando até o próprio rap, até as próprias dinâmicas urbanas mesmo, elas precisam passar por uma reformulação. Mas acho que tudo isso parte do indivíduo, então eu quero pessoas melhores para que a música brasileira fique melhor. Gabriel Peri apareceu no site pela primeira vez em 2020, quando nos deu de presente o lançamento exclusivo do clipe Menina Preta, um dueto com a maravilhosa Nina Oliveira. Sua novidade da vez é o single Pessoa, que traz uma pegada mais pop para aquela MPB que ele já nos apresentou antes. Gabriel, conta pra gente, o que você entende quando você ouve o termo música brasileira? A música brasileira, para mim, ela falou em música brasileira, para mim me veio uma coisa rica, tanto de letra quanto de ritmo. O Brasil, ele tem essa carga assim, desde os primórdios, lá desde o samba, canção, anos 50 para trás, de trazer essa riqueza assim, de letra e principalmente ritmo, que começa a ganhar o mundo nos anos 60 com o João Gilberto, e depois a música brasileira está extremamente criativa e rica nos anos 70, e aí nos anos 80 começa uma importação de música. Né? Mas música brasileira para mim é assim, falou música brasileira, na minha cabeça vem letra e ritmo. Quando você fala que nos anos 80, então você identifica uma importação diferente, mas isso faz a música ser menos ou mais brasileira de alguma maneira? Eu acho que não. Eu acho que a música, ela é um dos caminhos, né? Novos estilos, por exemplo, o rock, ele ganha uma força maior no Brasil nos anos 80, e o rock dos anos 80 é de uma certa maneira um produto importado. Só que é incrível as bandas dos anos 80, tá ligado? Que timbre gringo, sabe? A pesquisa do próprio mercado, assim, de encontrar esses timbres, esses instrumentos que até então não se fabricavam no Brasil, efeitos, enfim, essas coisas assim, isso é incrível. Também. Total. Vejo bem parecido com você. Mas me conta uma coisa, você deve frequentemente ser chamado de um músico que faz música brasileira, né? Devem referir a você ao teu trabalho assim, né? E quando você olha então pro que você faz, entre muitas aspas, o que tem de mais brasileiro na sua música? Eu acho que o ritmo. Eu acho que o ritmo, principalmente falando do disco Terra, que é o disco que a gente até lançou por aí, uma faixa, ele traz muito isso, assim, na época também era a pessoa que produziu, que é o Peter, ele fazia uma pesquisa de ritmos, bem na época que a gente começou a trabalhar juntos. Então, o disco, ele traz muito isso, assim. E também, quando fala de música brasileira, também me vê uma coisa de ancestralidade de um artista, né? E o disco,
A música do Uhum. Peri, ela traz isso, assim, de uma certa maneira. Tanto que nesse disco tem gravação de som indígenas tocando percussão mesmo, sabe? Essa busca pela sensibilidade mesmo. Uhum. Muito legal. E ao mesmo tempo, eu considero inegável, assim, que a tua música, mesmo tendo essa ancestralidade, ela tem uma pegada também sempre muito contemporânea, né? Seja na escolha de timbres, seja quando você faz uma coisa mais pop, como o single novo, eu vou chamar de mais pop, tá? Que é uma coisa com uma pegada mais leve assim. Eu vejo sempre que tem uma coisa muito contemporânea ali, né? Essas coisas pra você, elas são intencionais quando você tá fazendo essa música? Você fala, isso aqui eu quero dar uma cara mais assim, mais assado? Ou esses estilos, essas características vão surgindo quase que espontaneamente à medida com que você trabalha as suas músicas? Essa última música que a gente lançou se chama Pessoa. E ela tem sim uma característica mais pop, tanto de timbre quanto de letra. Mas nesse nosso caso foi meio que intencional. Atualmente eu trabalho com uma equipe e é muito voltada para esse mercado pop. Então a gente começou a pensar nisso, assim, de como criar essa mescla do que é tradicional, que a gente já trouxe no primeiro álbum, com o que é mais pop agora. Então, assim, a gente também está tentando entender isso e tentando colocar no liquidificador, jogar tudo, bater, entender o que saiu de lá para trabalhar de uma maneira legal. Mas a gente está gostando do resultado, velho. Uhum. Não, tá super legal mesmo. E o que Pessoa aponta, então, pro futuro do Gabriel Peri? Acho que a pessoa, ela aponta para um disco novo que eu quero fazer. Tenho as músicas todas escritas já, que já é mais ou menos nesse formato. Eu acompanho muito o site de vocês sempre noticiam coisas do Amarante. Eu acho o Amarante, esse cara, quando falar em música brasileira, é o Amarante. Ele é o cara que traduz o conceito com o que é pop, de timbre, sabe? Letra incrível com o que é pop. Você pega a letra dele, é uma letra torta, mas ali no meio você consegue enxergar, no meio do conceito do disco todo, pop. E ele é muito ele. Inclusive, eu li quando vocês anunciaram que ele lançou uma música chamada, esqueci, Maré, talvez o nome da música. Maré. Eu descobri que ele lançou porque eu li no site de vocês. E aí eu fui ouvir essa música. Eu falei, meu legal. Deus, gente, esse cara é um absurdo. Ele é um puta artista. Porque, assim, ele é muito ele, sabe? Ele é ele. Mesmo ele fazendo pop, ele consegue ser ele, incrivelmente ele. É um conceito muito bom, assim. E aí... isso eu acho incrível. Isso eu acho o artista... Isso é a cara do artista brasileiro. Sim, concordo com você. Até porque eu identifico uma tradição muito pop na nossa música recente, né? De algumas décadas pra cá. Ainda mais dessa geração, o Amarante é amigo da Marisa Monte, por exemplo, né? Aí você pensa também em Nando Reis ou Marina Lima, que já foi capa aqui do podcast de Música Pra Ver também. Você tá fazendo uma música pop brasileira que faz parte de uma linhagem que eu vou chamar de muito nobre, né, Gabriel? Legal. O Silva, por exemplo. O Silva também é isso. E se pegar a trajetória dele, o primeiro álbum dele é muito X, assim, muito conceito. Você pega o Silva hoje, é lindo, velho, de ver, assim, o timbre, as coisas que ele faz, o jeito que ele canta, o que ele é no palco, sabe? Tudo isso é incrível, é um pop conceitual, mano, assim, incrível, velho. Incrível mesmo. Eu fui... não por acaso o disco novo dele chama Brasileiro, né? Exato, então, olha só, exatamente isso. Eu fui no show dele, velho, eu vi ele no palco, o cara, assim, impecável, sabe? Impecável mesmo. E aquilo, assim, é Brasil. Não tem o que dizer. É verdade. E pra terminar, conta pra gente o que mais de música brasileira, além do Amarante, além do Silva, que você tem curtido? Olha, eu gosto muito de JP, eu gosto muito de Bruno Black, gosto muito eu gosto da geração nova, sabe, da safra nova. É até estranho ficar falando nomes aqui, porque é muita coisa, é muita gente. O meio que a gente transita é muita gente boa, e eu tenho medo de esquecer nomes. Mas, assim, a galera nova da música agora, música contemporânea, né? São incríveis, velho. São incríveis, assim. De Feira de Santana, na Bahia, vem Isa Hoff, outra cantora desta nova geração do pop brasileiro, que quem frequenta o musicapavê.com já conhecia. Esta sexta, dia 23 de julho, a faixa Âncora, que traz um dueto com duas outras queridas nossas, Lai e Liu, da banda Tuyo, já tendo em vista um EP para agosto. Isa, diz pra gente, o que você entende por música brasileira hoje? Música brasileira, eu acho que
É isso, é a nossa produção, é a nossa cultura, né? É o nosso registro. Música, a música em si, né? É um documento muito, muito precioso, eu acho, assim, de expressão de um povo. Então, música brasileira é o que a gente produz, independente da gente estar produzindo aquilo que é mais caricato do que seja brasileiro, né? Que é o samba, que é o funk, que é o forró, e etc. As músicas que o pessoal fala que são regionais, né? Mas é tudo que a gente produz. Então, tudo que vem da cabecinha do brasileiro, que expressa de alguma maneira um traço de linha cultural que a gente tem, e a gente tem também aqui o rock, a gente tem o jazz, a gente tem, enfim, uma infinidade, que o brasileiro tem essa capacidade de trazer tudo que a gente tem acesso e dar o nosso toque, dar o nosso gingado, dar a nossa... Então, música brasileira é o que a gente produz, é o que a gente faz, é o que faz o povo brasileiro ficar feliz, eu acho. Perfeito, perfeito, adorei, Isa. E conta pra gente então, como que é o lugar da música brasileira em que você transita, o lugar onde você produz? Eu acredito que eu tô aí dentro do que o povo chama, né, de alternativo. Eu acho assim, da cena alternativa, porque eu produzo uma coisa meio pop, mas que tem uma característica de rock ali ainda marcante. Então, é um pop rock desse jeitinho, assim, né? De um jeito bastante... com vogais bastante abertas nas minhas falas e na letra. Então, eu estou dentro do baiano rock alternativo. Lindo, lindo da isso. cena. E aí, essa raiz do rock eu observo muito na Âncora, sua música nova, né? Ela tem uma guitarra Sim. presente ali, ao mesmo tempo que ela conta com duas pessoas que são ligadas a um pop brasileiro muito contemporâneo, mas puxado para um lado eletrônico, que é a Lai e a Lil da banda Tuyo, né? Esse balaio bom aí, como é que surgiu para você, assim, poder colocar essas vozes delas e trazer esse lugar mais eletrônico do qual elas fazem parte para dentro do seu som? Então, em relação assim, à estética da música das meninas, apesar de ser fã muito de tudo que elas fazem, né? Eu acho que de quando elas faziam a banda Simona Mi, Antigona. Sim, lembro Então, eu bem. acompanho. Eu acompanho o trampo delas e o que mais me cativou também é a sinceridade da letra, sabe? Elas têm uma verdade e uma sinceridade da letra muito rasgada, assim, na cara. E eu acho que essa é a minha forma de compor também. Então, eu linkei muito por isso, pelo sentimento, pela facilidade de falar de coisas difíceis, mas de uma maneira simples, de uma maneira que a gente conseguia entender. E fora a questão da suavidade da voz, eu acredito que foi muito pela questão vocal. A minha voz é uma voz ainda suave também, e a voz das meninas também são vozes assim meio adocicadas, né? E aí, enfim, foi aquilo de um sonho, e eu acho que eu consegui trazer, pensar nas nossas vozes juntas nessa música, assim. A gente se conheceu através de festivais, eu sou de Feira de Santana, então aqui tem o Festival Feira Nós. Então as meninas vieram cantar 2 vezes aqui, e eu, como uma boa fã, fui atrás e fui fazer amizade. Graças a Deus elas me acolheram muito bem. A gente pôde conversar, trocar ideia e falar de música, falar de produção. E aí surgiu essa oportunidade com a Âncora, né? Então, que bom que elas toparam. Eu acho que ficou um bom fit. Assim, eu acho que as nossas vozes se adocicaram juntas na Sim, música. não. Muito bom mesmo. E bom, Âncora faz parte do EP Mais, que sai agora em agosto. Então, se eu tô conversando com você, é claro que eu vou pedir uns spoilers, né? O que você pode contar pra gente sobre esse lançamento? Então, a gente já lançou uma música, né, desse EP, que foi a Vai Assim Mesmo, e agora a gente vai lançar uma outra música num outro estilo, né? Eu acho que Vai Assim Mesmo foi muito vamos pra festa, vamos pro rolê, e Âncora já é uma música vamos parar e refletir. O que é que tá acontecendo aqui? Então, eu acredito que
tem disso, assim, tem desses dois polos o EP, né? O EP vão ser 5 músicas e ele navega desses dois polos, assim. Então, eu tenho uma música que é muito um rockzinho, que lembra os Beatles, eu tenho uma música que é mais um folkzinho com rock, uma música mais tranquila, e eu tenho essas duas músicas, assim, mais, uou, vamos pra festa, vamos dançar, vamos se divertir, que é Vai Assim Mesmo, e uma outra música, né? Que o nome dela eu vou fazer, mas todas elas conversam sobre essa questão da autoestima, essa questão da autodescoberta, da gente se descobrir em nós mesmos, sabe? Descobrir a nossa força em nós mesmos. Então, o EP tem esse tema, traz essa discussão, e eu acredito que vai ser bem recebido. Assim, eu acho que as pessoas vão gostar bastante, vão se identificar bastante com ele. Tomara, está torcendo. Cura é o maravilhoso novo disco de Jonathan Fer, pianista e compositor que trabalha muitos conceitos, ideias e musicalidades nas suas obras, como ele vai nos contar nos próximos minutos. Lembrando mais uma vez que esse e todos os discos comentados aqui no podcast estão linkados na página do episódio no musicapavê.com. Jonathan Fer, conta pra gente, pra você, o que é a música brasileira hoje? Quais são as principais características? Como é que você entende o termo música brasileira? Eu sinto a música brasileira com um grande blending um blend de muitas coisas, assim, uma mistureba, assim, de muitas coisas, assim. Eu acho que com a globalização e o fenômeno da internet, que aproximou todo mundo, e os artistas, obviamente, também, né? O advento do Spotify, dos apps todos, isso fez com que nós sofrêssemos influência de vários lugares, de várias partes do mundo. Claro que uns mais do que outros, né? Porque, enfim, chega muita coisa mais da Europa e dos Estados Unidos para a gente do que talvez chega da Ásia. Uhum. Mas, assim, é muito simples pesquisar, né? E acaba que eu acho que a música brasileira hoje é dentro de uma temática world music mesmo. Assim. A gente pode pensar que é uma música que conversa com o mundo todo. E eu penso, sempre que eu ouço qualquer música nova, de artista novo, ele tem a referência brasileira, mas tá com a influência de todos esses sons que vêm de fora, né? E que influenciam e que acho que de uma maneira torna a nossa música com os músicos da Europa, dos Estados Unidos, enfim, de outros lugares, mais vizinhos do que outrora, né? Quando a gente era a música do Brasil. Agora acho que quando eu viajei, assim, as viagens que eu faço, assim, a galera sempre elogia, sempre conhece artistas que eu nem conheço, brasileiros. Então, eu acho que o posicionamento da música brasileira hoje está na world music mesmo. Sabe, Jonathan, eu vou admitir pra você que a minha leitura da situação é muito parecida com a sua. Eu também consigo entender o momento da música brasileira hoje sendo mais o momento da música contemporânea do que necessariamente, entre aspas, apenas brasileira, né? Apenas regional. Acho que essas fronteiras são cada vez mais inexistentes. Porém, tem uma questão aí que eu acho interessante a gente pontuar, que é a de que a música brasileira sempre foi mistura. E ao mesmo tempo eu tenho a impressão, e eu quero te usar como exemplo disso, que a música brasileira tem sempre uma vontade de se autoalimentar dela própria. Por exemplo, você lançou um disco chamado Cura, que é maravilhoso e que ele é totalmente contemporâneo, como a gente estava falando. Mas assim que eu dou o play, a primeira música é uma música extremamente familiar para qualquer um que é brasileiro. Sim. Eu busquei esse lugar mesmo, esse da Igrejinha, né? É a faixa que abre o meu disco e eu escolhi ela por inúmeros motivos, né? Esse disco, de uma forma geral, ele tem uma carga emocional, espiritual, muito grande, né? Um investimento muito emocional mesmo. Assim, cada música, todas elas têm uma história que daria aqui um podcast gigante para falar de cada um, faixa a faixa aqui. E aí, o da Igrejinha, especificamente, primeiro que eu sou universalista, né? Então, eu sou um cara que bebo de várias fontes filosóficas e religiosas. Eu amo isso, poder transitar por todas elas. E quando eu conheci o Candomblé, a Umbanda, essa música foi a primeira coisa me deparar com o Exu, né? Com a ideia do arquétipo do Exu, que é esse ser que abre os caminhos e que na igreja é tido como diabo e tal, essa controvérsia toda. E me fascinou muito ler sobre Exu, entender e tal. E essa música veio junto, né? O Sino da Igrejinha, fala de Tranca-Rua, que é uma entidade, esse arquétipo do Exu, né? Dentro da Umbanda. E a melodia é linda e tal. E aí eu
uma vez eu resolvi tocar ela no piano. E ela sempre me arrepiava, assim. E aí eu resolvi tocar ela no piano. Eu falei assim, cara, eu acho que... Aí procurei, não tinha ninguém que fez feito isso no piano. Então isso já me motivou a querer trazer um ineditismo nesse sentido, né? E além disso, ela, por ser um disco chamado Cura, ter uma música com essa expressão que tá no imaginário popular, como uma música de religiosa, né? Uma música que tem uma tradição religiosa, uma linhagem religiosa, abrindo o álbum Cura, acho que seria legal. E eu tentei trazer ela difere até um pouco do resto do álbum, no sentido de que eu trouxe um pouquinho uma coisa mais de erudição nela, né? Tem uma coisa meio erudita, com as cordas. E eu queria botar essa coisa de botar o Exu no outro lugar, assim. E, enfim, eu tô gostando da galera elogiando e se conectando com esse lance também. E eu acho que tem essa música da brasilidade muito presente, né? Começando esse álbum com essa música aí. Uhum. Pois é, e eu como ouvinte já acho que me direciona bastante o ouvido para um lado bastante brasileiro mesmo, como você falou. Mas vem cá, tem uma coisa, eu costumo brincar que música instrumental é arte abstrata. Porque afinal eu tô ali vendo as suas formas e cores, né, nos timbres e nos ritmos, e pegando daí os sentidos que eu interpretar, que eu pessoalmente entender. E eu acho muito interessante como você propõe fazer, então, nas minhas palavras, arte abstrata, só que com uma temática muito bem definida, que é a da cura, né? Como é que foi para você trabalhar, então, esse conceito, essas suas ideias, essa sua narrativa, sem necessariamente usar a palavra na maior parte do tempo? Isso. Não, você definiu muito bem, assim. Eu gosto, o que eu mais gosto da música instrumental é poder ativar a subjetividade do ouvinte, assim. É a pessoa ouvir, porque na hora que o cara ouve a música, ele vai acessar a subjetividade do que ele viveu, da experiência dele, da vivência dele. Tem uma música do disco chamado Sensível, que eu tive 4 feedbacks de pessoas completamente diferentes, que não se conheciam, e cada um falou uma experiência muito pessoal sobre a audição dessa música, assim, sentindo coisas, trazendo memórias de afeto e tal. Eu acho isso muito legal, assim, e isso até me motiva no sentido de que eu tenho menos barreiras, né? Porque às vezes a letra ela propõe uma barreira da língua mesmo, né? Quero entender, enfim. E dentro desse processo de arte abstrata, como é que o disco nasceu, né? Fazer um resumo assim. Eu, quando na pandemia, como todo mundo, deu aquela isolada, como a grande maioria, né? Tive o privilégio de poder ficar em isolamento, né? Muitos brasileiros não puderam. E dentro desse processo foi aquele momento que assim não tinha mais desculpa para poder você não olhar para si mesmo. Que é uma coisa que eu já vinha fazendo já através de meditação, cerimônia de ayahuasca. Mas assim, o dia a dia engole a gente, né? O dia a dia consome a gente, é trabalho, é estudo, é coisa para entregar, é trabalho, é gravação, não sei o quê. E no final do dia você só quer deitar, tomar um banho, dormir, enfim, abrir um vinho e ficar de boa, assim, ver um Netflix. Você não tem aquele momento que você está sozinho. Então, na pandemia era 24 horas você e você, né? É acordar e não tem nada para fazer, não tem nada para entregar, não tem nada, pelo menos no início da pandemia, né? Esses 3 primeiros meses assim, foi muito nesse lugar. Então, dentro desse processo, eu acabei olhando os traumas, revendo várias coisas e em cada mood desse momento de pandemia nasciam algumas músicas. Outras já tinham sido compostas e outras nasceram no para essa pandemia, como Esperança, Choro, enfim, quando eu não pretendia gravar um disco, eu não pretendia montar um disco, não tinha nenhuma pretensão. De repente eu olhei esse repertório e vi que tinha uma unidade ali, uma unidade que tratava do mesmo assunto, assim. Eu ainda não sabia que esse assunto era cura, porque eu só entendi que eu estava no processo de curamento depois que eu trouxe a presença de caramba, o que eu estou vivendo aqui é uma cura. Olha quanta coisa está acontecendo, quanta coisa eu estou me libertando, me livrando, me conhecendo mais, entendendo qual é o meu direcionamento que eu quero para minha vida, desenhando meu contorno para mim e para o mundo. Então, esse espaço de nutrição só podia ser chamado de cura, né? Esse nome eu recebi, inclusive, no ritual de ayahuasca, ritual super fechado que aconteceu no final do ano. Eu já estava na pretensão de gravar o disco já tinha desenhado, e aí veio esse nome cura. E aí esse disco é uma provocação, né? Eu quero provocar o ouvinte a ele descobrir a própria cura, o que cura ele, né? Eu tenho uma coisa que eu venho me perguntando muito, que provocando as pessoas também, que é quando você se tem uma cicatriz, essa cicatriz serve ali para te lembrar que você se feriu ou que você se curou?
Então, dependendo da sua perspectiva, eu quero entender que as pessoas entendam que a perspectiva que é o legal é a cura. Porque quando ela se percebe em processo de cura, ela entende várias coisas. E a cura não é instantânea, né? A cura, ela acontece no curamento. Então, ela é como antigamente a galera da antiga que vai lembrar disso. Você machucava e via os pais e passavam metiolate. Minha mãe passava metiolate, eu corria. Caraca, metiolate, não, tá, para de doer, mãe, para de doer, para de doer. Ah, não, vem cá, e me segurava e taca metiolate, aquele negócio queimando, ardendo. Mas é isso, é o processo de curamento, às vezes dói mesmo. Mas é um momento que ele não vai curar imediatamente, ele vai cicatrizando aos poucos, tu vai vendo, criando uma casquinha, até que ele vai perdendo a casquinha e vai cicatrizar completamente. Então, eu vejo que a cura, e também isso nesse momento de pandemia, né, que todos estamos vivendo, que a cura é a coisa mais falada no mundo todo, eu entendi também, dentro desse processo, que a cura não é só física, né? Às vezes você está com o corpo intacto, muito bem, mas aí o teu emocional não está bem, o teu espiritual, que não tem a ver com religião, mas o espiritual tem a ver com autoconexão, né? Conectado consigo mesmo, assim, alinhado consigo. Então não tá alinhado com isso. Então, a proposta desse disco é motivar esse entendimento de que a cura está acontecendo agora, nesse momento. Então, eu hoje percebo, depois de gravar o disco e ouvindo as músicas mesmo, eu também venho aprendendo muito com esse trabalho, esse disco, sempre, assim, diariamente, que é o que cura é a vida, que isso está no texto também do disco. O que cura é a vida. Então, o que cura é acordar e mandar um bom dia, falar o te amo para alguém que é especial, o sorriso da criança, um céu azul de outono, e você olhar e falar, nossa, que coisa linda. É a lua cheia, de falar assim, cara, maravilhado, isso tudo tá curando. É comer uma comida muito gostosa, sabe? Tomar um vinho bom, tá tudo curando, né? E nesse processo, o Jonathan que acordou hoje não vai ser o mesmo Jonathan que vai dormir, porque a cura aconteceu. Eu tô falando contigo agora, é o processo de cura, você tá trocando. Certamente eu vou sair daqui com novos insights, e você também. Então, eu acredito que quando a gente desperta para essa cura que acontece a todo momento, segundo a segundo, no ineditismo da vida, né? Eu gosto muito da frase a virgindade dos dias que virão, que é isso, né? Eu não sei, eu faço ideia do que vai ser daqui a meia hora. 6 da tarde não existe, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, esse ineditismo que a vida propõe, esse bailado com a vida, acho que é essa coisa que é a cura, né? Que é a cura que está acontecendo. E o curamento é a vivência mesmo, né? A vida é a cura e a vivência, o dia a dia é o curamento. E aí esse disco é provocar para que as pessoas, cara, estou me curando. Quando você desperta isso, tudo toma um outro sentido, sabe? Até quando tu tá com dor, triste, e aí tem isso, né? Quando você tá triste, você acaba olhando mais para dentro também. Então tudo acaba te trazendo essa provocação de cura mesmo. Incrível. Mas olha só, eu quero te propor uma brincadeira aqui no podcast. Então, que é o Claro. seguinte, Jonathan, vamos pensar que a música brasileira contemporânea, ela é um território, é um grande terreno, assim. E aí as pessoas vão se agrupando, fincando as suas bandeiras, vão criando seus acampamentos ao redor desse grande território, então. No lugar onde você tá, quando você olha em volta, o que você vê? Quem que tá com você? Então, quando eu olho ao redor, eu vejo a galera do rap, principalmente. Eu vejo os beatmakers, né, a galera de música eletrônica, de house, de soul, que compõe essa perfil mais eletrônico, broken beats e tudo mais. E, por incrível que pareça, um pouquinho mais distante a galera do jazz, assim. Porque eu tenho uma particularidade que eu ando mais com a galera do rap do que a galera do jazz. E é um flerte que eu amo, assim, porque eu fui forjado no rap também, já tocando jazz, mas o rap trouxe uma transformação muito grande, assim. Essa semana eu estava com o Brown também, a gente trocou muito dessa desse lugar, assim, como o rap é importante, principalmente na vida de meninos pretos, jovens pretos, periféricos e tal, como isso é um levante de autoestima, de se entender politicamente, socialmente e tudo mais. Então, hoje eu vejo que eu estou muito mais próximo do rap, da galera da música eletrônica, e o jazz está aqui do meu lado aqui também, mas não tão perto, não tão abraçado como a galera do rap, por exemplo. E é isso, mas ao mesmo tempo tem de background ali próximo de minha música clássica também, que é uma coisa que eu gosto de ouvir.
Tem o R&B, que, pô, é um som que eu amo, que acaba tendo essa fusão com hip hop, eletrônico de alguma maneira também. Então, eu acho que esses são os sons que me permeiam de alguma maneira. A pernambucana Ed faz por merecer o título de uma das bandas mais lendárias dessas últimas décadas no Brasil. Seja por seus atos de resistência para criar uma cena bacana em Recife e Olinda, quanto por músicas e discos incríveis que dialogam sonoridades tipicamente brasileiras com um rock sempre muito contemporâneo. Um exemplo disso é a Atiça, seu mais recente lançamento. Fábio Trumer, um dos membros originais da Ed, sentou comigo para conversar sobre tudo isso. Fábio Trumer, conta pra gente uma coisa. O que você entende por música brasileira hoje? A música brasileira hoje é uma música que está fora do grande mercado. A música contemporânea brasileira, a maioria dela, é uma música que não se enquadra nos mecanismos da indústria fonográfica, necessariamente. E quando se enquadra, por exemplo, o sertanejo, tem um tanto de um movimento de outro lugar, né? de um country music americano, daquelas protobaladas inglesas e americanas também. Mas a música brasileira autêntica, eu acho que ela hoje está em excelente forma, está dialogando com as gerações anteriores, de crioulo, com o Milton Nascimento. E eu acho que é isso, eu acho que a gente está vivendo um momento em que as pessoas não estão olhando para o que é brasileiro, o que é nossa identidade. As pessoas estão olhando para fora, estão dando medida de valor do que é de fora sendo melhor. Eu vivi isso também nos anos 90 e tal, nos anos 80. E é difícil para a música brasileira, e ainda mais agora que a gente passou uma época que está o olhar do Estado para a cultura nacional, essa identidade que eu falo, foi muito cesseada. Dá para dizer até que foi perseguida, né? E isso é a nossa identidade, isso é a música brasileira. Então, ela, ao mesmo tempo, se alimenta de dificuldade, a criação, e ela está agora se fortalecendo mais que nunca. E daqui a pouco a gente retorna de novo a ter mais espaço nas vitrines musicais das indústrias e tal. É um vai e vem danado, que eu não preciso nem explicar muito, porque a situação do país já fala por si. Justíssimo. Mas, Fábio, olha só que coincidência interessante. Eu tinha escrito aqui uma segunda pergunta para você, que dizia o seguinte, que a Ed tem o ser brasileiro enquanto identidade. E eu queria te perguntar justamente a sua perspectiva sobre isso, porque daqui do lado de fora, conhecendo a Ed desde sei lá quando, né, e ouvindo também o novo disco, o Atiça, eu sempre sou confrontado com essa ideia de que o ser brasileiro é algo incrivelmente fincado no DNA da banda. Como que é para você que está dentro? Sim, é verdade. Eu acho que lá atrás, quando eu pensei em me tornar um músico, porque era uma escolha profissional, e eu pensei exatamente isso, que se eu quisesse ter longevidade na profissão, eu teria que fazer uma música com a minha identidade. Eu sou brasileiro, sou olindense. Mas a gente, enquanto brasileiro, tem esse recurso de ter conhecimento profundo de musicalidades de outros países. Como eu já citei aqui, Inglaterra, a gente sabe mais de bandas inglesas do que os ingleses. Estados Unidos, a gente conhece o sotaque de cada região do cara que canta rock, né? E não fala nem inglês. E eu sempre pensei que a gente tinha que ser uma banda. Na época eu gostava de Sonic Youth, Pixies, e ficava querendo Ramones, e ficava querendo entender quem eram esses caras, onde eles viviam, como era a cidade deles. E eu entendi que se eu não fosse, se as pessoas não quisessem saber quem eu era, conhecer Olinda, que eu acho que é um lugar, o Brasil eu acho que é um lugar que tem muito a oferecer, muita coisa boa e nova para mostrar na música pop, na música contemporânea e tal. Eu sabia, cara, que isso era uma questão de... A gente ia ter que trabalhar mais tempo, mas que uma vez que a gente conseguisse alcançar essa identidade e tivesse uma aceitação nos ouvidos, logicamente, a gente teria uma longevidade. E foi, entre aspas, o que acontece, né? O que está acontecendo. E a gente é brasileiro, olindense. Eu não posso... Esse meu sotaque, ao invés de eu pensar que é um problema, eu tenho que pensar que isso é um recurso que eu tenho de ser brasileiro e ter um conhecimento tão amplo musical e poder usar dessa diversidade na música que você faz. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. E vem cá, por falar em longevidade, então,
Como que é pra você chegar hoje, então, ao 8º álbum da banda? Eu queria ter feito mais álbuns. No início, a música se dava por gravadoras. No final dos anos 80, quando a gente começou a tocar. Já nos anos 89, a gente já gravou fitas demo, com música autoral e tal, e ficou na expectativa de conseguir uma gravadora. Haviam já algumas gravadoras independentes, mas eu não tinha um conhecimento para poder bancar independente, o como fazer para bancar um álbum. Na verdade, eu fiz isso e banquei muita coisa e não sabia que dava para bancar um álbum. Eu teria feito mais álbuns, porque a gente tem 30 e poucos anos de estrada. Agora mesmo a gente vai lançar uma coletânea de fitas demo, antes do Sonic Mambo, antes do primeiro disco, que é muito mais roqueiro. A estética nossa era nós, e as letras não necessariamente precisavam ser entendidas e sim serem sentidas. Era um outro recurso, o recurso de um cara de 18, 19 anos de idade, que estava aprendendo a tocar, e que ter uma banda era uma das coisas mais legais que você podia fazer na cidade naquela época. E só que a gente teve sorte de ser da geração de um Chico Science, que já tinha um entendimento e uma visão já muito mais completa do que era ser profissional. E a gente ser amigo e tal, e conviver junto, foi uma espécie de professor para mostrar a gente os caminhos. Porque em Recife, no começo dos anos 90, não existia cena musical, não existia lugares para tocar. O Ed foi uma das primeiras bandas, se não a primeira dessa geração, que começou a fazer show, começou a fechar bar, alugar som, fazer cartaz, botar bilheteria e lotar a casa, sabe? Todo show do Ed era lotado. Teve show num lugar para 150 pessoas que tiveram 800 pagantes. Uau! Quem não conseguiu entrar, ou quem pagou e não entrou, entraram, um sobrado de 2 andares daquele de Olinda antiga, e o pessoal estava andando pelo telhado. Era porque havia, nessa época, eu acredito que não só em Recife, Olinda, mas no Brasil inteiro, uma vontade de se ver música. É o que eu falei antes, de se ver uma produção local de música. As bandas eram todas cover. Era feio o negócio. Nada contra cover. Eu acho que é uma diversão para quem não é músico sensacional. Para um cara que tem uma banda tocar cover é um dos maiores prazeres que ele tem. E todo mundo deveria ter uma banda e tocar. Fazer música é um outro trabalho, né? É um outro envolvimento, é um outro mergulho. São outras escolhas. Mas eu preciso te perguntar então, Fábio, eu preciso te perguntar depois que você me conta tudo isso. Como que é pra você então ter o que eu vou chamar também de privilégio, então, de ter atravessado esse momento, de ser percussor, mas também de poder atravessar, se manter na ativa, mas olhar em volta e ver a música da nossa geração, a música do nosso momento acontecer de fato, de um novo, mesmo com tantos empecilhos e talvez com esses movimentos pendulares que você falou, né, do vai e do vem, de estar em alta, de estar em baixa, mas de estar de fato acontecendo, de existir. Como que é para você isso? Eu acho que o existir é a produção. Eu tenho conhecimento de vários trabalhos muito bons que estão sendo feitos pelo Brasil afora no momento. A transmissão disso para o público já não necessariamente é mais a produção, o que está sendo feito. Nesse sentido, a gente tem feito muita coisa boa. É difícil, e aí eu me sinto privilegiado, é difícil o mercado fonográfico, viver de música. É muito mais porque as pessoas têm um romantismo na cabeça de que o músico tem que ter isso, aquilo, tem que ser assim, assado, e não sei o quê. E não é uma profissão que pode ser de qualquer jeito, pode lidar de qualquer jeito. A pessoa pode ter o jeito que for e ela, se o cara quiser e for atrás, e consegue, faz, é como qualquer trabalho, né? Então eu me sinto de ser privilegiado de ser dessa geração, que teve muita gente boa, que estava disposta a largar as coisas que faziam socialmente mais programadas para ser músico naquele momento, e a gente estava nesse balaio aí. E só foi possível porque era muita gente que transformou numa cena, e essa cena foi uma vitrine, e porque tinha gente muito boa, o caso de Chico, Chico, Ciba, Otto, Karina Bu, Jorge do Peixe, Lirinha, Roger Men, nossa, é muita gente. Só eu, Hortinho. E só gente incrível, só gente maravilhosa.
Imagina 9 nomes de compositores, cada um com sua música, e uma música que tem repercussão nos ouvidos, são músicas populares, no mesmo tempo, na mesma cidade, fazendo cada um a sua música. Uau. Isso era um volume muito grande. Isso é realmente difícil de acontecer, mesmo nos movimentos. Você, quando para ver Nova York nos anos 70, ou mesmo Londres no final dos anos 60, não são muitas bandas, no sentido de que você conta aí 5, 6 bandas fodas, assim, Cream, O que se destaca The Who, é um número menor, né? Beatles. E você pensa isso na Inglaterra inteira, numa cidade só, a gente deu essa sorte, esse privilégio. Eu chamo de sorte histórica e geográfica. Geográfica porque no desenvolver do nosso país, Recife, geograficamente, é um ponto de central do nordestino, ou de uma região do Brasil. É um porto importantíssimo, mais próximo da África e da Europa, e isso faz com que, na nossa história, a gente tenha recebido muita coisa. As coisas paravam ali de navio, descansavam para depois seguir rota. E, então, isso transformou a nossa cultura nessa diversidade que é, né? Essa mistura toda. Então, é a sorte geográfica. Histórica, por ser, nesse momento, tantas pessoas, e que calhou, e alguns filósofos mesmo, pensadores dos caminhos pragmáticos do trabalho com a música, sem perder a parte da liberdade de criação. E como é que foi, então, nesse momento que a gente está vivendo, que você comentou, porém também neste momento em que a Ed tem tanta bagagem, tem tanto repertório, como é que foi, então, produzir esse disco novo? Já virou para a gente uma busca da nossa própria música autoral. Logicamente, a gente ainda pensa numa resposta de público, que funciona no show, que funciona na rádio. Esse disco foi um disco muito pensado para a gente ouvir dirigindo, no rádio de carro. Ele conversa com você, a letra conversa com você. Nesse sentido, né? É bom ter uma formação muito antiga. A gente tem 21 anos com essa formação. 21 anos é muito tempo para uma banda, e a gente tem um entendimento fino, a gente superou várias crises, vários momentos de dificuldade de pessoas, de relacionamento. Porque a gente viu que o mais importante, somos pessoas, nós nos amamos, temos nossas diferenças, mas nos amamos, sabemos do quanto a gente, naquele momento que está tocando junto, a gente tem uma união, que é uma coisa muito rara, é uma química de um bom time de futebol, por exemplo, de uma boa equipe de jornalistas. A gente tem isso, e isso é raro, né? E depois de muito tempo, você tem um recurso técnico, por fazer uma música autoral tanto tempo com as mesmas pessoas, que não vale a pena você mais ignorar. Eu faço outras coisas também, mas com a banda eu quero continuar, porque a gente tem um negócio que é único, né? O tempo que nos deu. Então, fazer música agora é isso. Eu me sinto fazendo uma música jovem, uma música do agora. Eu acho que nossa música não é datada, mas eu tenho essa carga de vários anos, de uma formação antiga, de um conhecimento e de uma prática. A nossa música vem do punk rock. O nosso método foi tentativa, erro, tentativa, acerto. Tentativa, erro, tentativa, acerto. Então, a nossa música hoje são 33 anos de tentativas e erros e acertos. Então, a gente consegue pensar musicalmente. Eu falava assim lá atrás, há 20 e tantos anos atrás, 30 anos, para uma banda de Maceió, Living the Shit, uns amigos. Eu falava, galera, se a gente conseguir fazer isso durante 20 anos, a gente se torna especialista nisso. Porque pouquíssimas pessoas passam 20 anos fazendo só música autoral. Então, a gente vai ter que se casar com a música na pobreza e na riqueza e tentar levar esse casamento em mais ou menos por 20 anos. Aí a gente vai ter uma especialização e a gente vai saber trabalhar no mercado. É uma coisa que eu ainda acredito. E acredito que cada um tem o seu caminho a fazer, embora exista aqui as avenidas do mercado, todas passando aqui por perto, e de vez em quando eu trafego nelas também. Eu gosto de trafegar por elas também. Mas quando elas estão tem muito pedágio, eu pego a minha estrada que a gente construiu e vou por ela e chego também, entendeu? Perfeito. Talvez não tão rápido, mas eu chego lá. Esse, pro Ed, é o que vale a pena estar 33 anos fazendo música.
o barato da gente poder descobrir a nossa musicalidade, ir atrás, ter o desafio de tentar melhorar uma coisa que você fez, mas que não fez exatamente como pensou. E a vida é feita dessas buscas. É uma coisa que a gente ama, né? E buscar sempre aprimorar o amor é o que a gente pode fazer durante a vida com dignidade. Ana Cânias, a capa desse episódio, é uma cantora e compositora que todo fã da nova música brasileira deve conhecer. Uma artista que se encontra agora no desafio de interpretar a obra do nosso eterno Belchior, com o primeiro EP já lançado. O que ela tem a dizer sobre isso e muito mais, você ouve agora mesmo. Ana, deixa eu te contar, nós passamos esse episódio inteiro conversando com as pessoas e ouvindo delas o que elas entendem pela música brasileira de hoje. Então, é claro que agora eu tô ansioso para ouvir de você também, né? Como é que você entende esse momento que a gente tá, essa arte que a gente tem, chamada música brasileira? Nossa, já começou filosófico. Bom, acho que a gente está num momento singular da nossa história por conta de um contexto pandêmico, e especialmente para a cultura, né? A gente não está fazendo shows, a gente não tem um cenário ativo de festivais, de casas de shows, de teatros, e isso coloca a gente numa situação de muita vulnerabilidade emocional, financeira, até repensando os próprios lançamentos, né, de agenda, de você se programar para lançar algo e não poder efetivar fazendo um show, né, então é super diferente, enfim, muita tristeza também por conta desse cenário, mas acredito que a arte e a música especialmente tem sempre um papel muito importante de trazer, desopilar um pouco, né, esse peso todo, fazer com que as pessoas se reconectem com seus sentimentos, com as suas emoções, e mais uma vez a gente entende o papel prioritário da cultura na formação dessa amálgama cultural chamada Brasil, né, porque a gente tem diversos Brasis, a gente tem o Brasil do funk, do sertanejo, do MPB, do rock, enfim, do pop, a gente é um continente, né, a gente tem uma proporção continental. Então a gente está reaprendendo, no meu caso específico, mais ainda, porque eu acabei gravando um disco em decorrência de uma live feita na pandemia. Foi totalmente surpresa isso para mim, para nós da minha equipe. Eu não estava na minha agenda assim, fazer um disco em homenagem ao Belchior. Eu já estava produzindo um disco autoral, pré-produzindo, mas as pessoas se disponibilizaram a fazer uma vaquinha, um financiamento coletivo, para que o disco acontecesse. E isso foi uma grande surpresa também, acredito que num momento tão singular. Eu nunca tinha cogitado fazer um disco com financiamento coletivo, né? Foi uma grande corrente do amor pela arte, pela música, pelo Belchior, e agora a gente está lançando. Então eu acho que é um momento bastante idiosincrático, no sentido de que a gente está revendo outras possibilidades e também se reinventando de alguma forma, né? Sim, sim. Gostei muito do que você disse. Vejo muito parecido, muita coisa, e combina com coisas que ouvimos aqui ao longo desse episódio também. Deixa eu te trazer uma teoriazinha minha, assim. Eu tenho a impressão... Teoria. A gente aqui no Brasil, a gente tem esse privilégio, né, de acompanhar a música sendo feita em vários países, não só no Brasil, embora a nossa produção seja astronômica, né? E eu tenho a impressão, quando eu comparo... Eu não conheço muitos países, conheço ali um ou outro, né? Mas quando eu comparo a nossa produção musical com a dos outros, eu tenho sempre uma impressãozinha de que nós estendemos uma linhagem mais propriamente dita. Parece que todo mundo segue uma tradição, parece que todo novo artista é herdeiro de alguém que veio antes. Você se sente herdeira na música brasileira? Olha, eu acho que ninguém faz nada sozinho. Uhum. Eu acho que a gente sempre tem os ombros dos gigantes e das gigantas. É impossível, né? A gente é aquilo que a gente absorve, assim, né? E tem a fase da infância, da adolescência, da juventude, né? Da jovem. Então, aquilo que nos emociona faz parte de nós também. Acho que é um espelhamento
os artistas que a gente costuma admirar são coisas que a gente gostaria de ter em nós, né? Eu, pelo menos... Então, acredito que isso é no mundo todo também, né? Imagina para os americanos terem o jazz, terem Miles Davis, Coltrane, Nina Simone, Bob Dylan, enfim, nós temos os nossos Belchior, Caetano, Rita Lee, Marina Lima, enfim, e então é sempre um diálogo com coisas que foram feitas e também um desafio, sabe? Porque também existe aquele desejo, um ensejo de querer fazer algo, não sei se novo, mas algo particular, algo que tenha a sua leitura, né? Que a sua vivência esteja presente na arte que você faz. E isso é único, né? É muito louco. A gente está num planeta com 8 bilhões de pessoas, mas cada uma tem uma digital diferente, tem um rosto diferente, tem uma alma diferente, né? E com a arte é a mesma coisa, assim. Eu costumo ter um diálogo bom com os gigantes que eu admiro, de reverência, de gratidão, mas também acho que a gente, como dizia Nina Simone, o artista reflete seu tempo, né? Uhum. E como a gente abriu aqui a live falando sobre a singularidade deste momento, que arte que a gente produz nesse momento de pandemia, acho que é um momento que a gente está sendo convidado a olhar muito para o coletivo, né, muito para o outro, para o social, para as vulnerabilidades, as estruturas de opressão, né, que são aprendizados que têm sido trazidos também pelas redes sociais, pela internet. As minorias ganharam uma voz que antes não era possível só pela televisão, por exemplo, ou só pelos jornais ou pelas rádios. A gente não sentia tanto espaço para discutir tantas questões, né, inerentes a desestruturar essas opressões, acabar com elas. Então, é um papel também nosso, da nossa geração, acho que refletir tudo isso, né? Por isso que eu decidi gravar o Belchior, porque eu acho que essas canções têm quase 50 anos, mas elas parecem mais atuais do que quaisquer outras, assim, né? Isso é muito louco, assim, sabe? De verdade. Um cara que escreveu canções em 72, 74, e elas soam no meio de um cenário meio distópico que a gente vive, extremamente atuais, né? Tem uma perenidade, assim, as ideias do Belchior e dos gênios. Eu acho que os gênios têm essa capacidade de transcrever nos seus versos o que nos define enquanto humanos. E isso não morre, né? A gente passa década, passa século, mas tem questões ainda que são inerentes da nossa filosofia existencial, né? Que não se transformam tanto. E aí permite que essas canções ainda sejam extremamente atuais. Sim, você tocou um assunto incrivelmente interessante, Ana, porque eu fico lembrando de algumas coisas que eu já ouvi, por exemplo, o Emicida falando que quando ele foi ouvir Haiti do Caetano, ele falou, nossa, ele já cantou naquela época tudo que eu queria cantar agora. É muito interessante esse ciclo, ao mesmo tempo que ele traz uma melancolia interessante com ele também, né? Que é de pensar, a gente tá cantando de problemas que não mudaram há 4 ou 5 décadas. Eu lembro também de conversar com a Elza Soares e ela fala isso, ela fala, pô, eu tô cantando as mesmas coisas, tô falando agora o que eu já falei antes, né? O discurso não muda. Por um lado também tem essa melancolia mesmo, né? Da gente olhar e falar, caramba, gente, olha isso aqui que a gente ainda precisa repetir, né? Nossa, imagina Elza Soares, né? A história dessa mulher, a vida que ela teve, ela tá com 90 anos e ela ainda continua batendo nas mesmas teclas. Sabe, essa é uma questão que eu sempre me faço, assim, pessoalmente, num nível bastante individual, particular. Qual é a chave que a gente ainda não virou, né? A gente entende que existem estruturas de opressão para manutenção de posições de privilégio e poder. A gente sabe que existe um sistema, um projeto político para que se perpetuem determinados privilégios, né? Mas existe uma questão maior para mim no pessoal, que é a chave que a gente ainda não virou real, assim, para despertar para essa ideia de que, né, o abismo social, o egoísmo, as bolhas, há que se fazer um esforço muito pessoal para você conhecer realidades diferentes das suas e se transformar, porque a empatia é algo que se aprende, né, se desenvolve também.
E a gente tem um sistema educacional também que não aborda no cerne, assim, né? É uma coisa muito racional ainda, muito matemática, né? No sentido que eu me lembro de estudar na escola, que eu tive o privilégio de poder fazer. Minha mãe era mãe solo e pagava uma escola para mim. Sei lá, eu acho fórmula de Bhaskara, ok, mas é muito mais importante que a gente entenda a história dos indígenas, que a gente saiba a astronomia, olhar as estrelas e saber as constelações. Eu acho que até aprender a cozinhar na escola a gente podia aprender a relação da terra com o alimento, né, da natureza. São tantas coisas importantes que são deixadas de lado em prol de uma racionalização ultra, assim, da mente humana, né? Então, é muita coisa que precisa mudar para que essa chave vire de vez. E eu também tenho uma crença no espiritual aí, que aí é muito particular também. Eu gosto de todas as religiões, mas acredito que também tem algo conectado com isso, sabe? De um sentimento de pertencimento do todo, né? Do não individualismo. Enfim, muitas questões. Isso aí dá um podcast de 5 horas. Então, guarda para a próxima, porque esse aqui tem tempo limite. Mas olha só, voltando então para a questão da música. Como é que foi para você olhar para essas composições do Belchior e falar, essas letras podem também ser minhas? Olha, isso foi essa experiência eu tive cantando, né? Acho que em cima do palco, antes da pandemia, eu cantava já o Belchior há uns 4 anos, mas eu cantava músicas soltas, assim, dentro do meu show autoral, eu incluía uma música ou outra dele. E sabe, é uma coisa curiosa isso, porque eu comecei como intérprete, né? Eu cantava nos bares aqui na Noite Paulistana. Tenho muito orgulho desse começo, foi um começo bastante difícil. Muitas vezes eu cantei por um prato de comida, de verdade, e ganhava muito mal, mas eu comecei como intérprete. Então, é muito louco, porque como compositora, quando eu canto, eu sinto que existe uma diferença entre cantar as minhas músicas e cantar músicas de outros compositores e compositoras. É uma coisa um pouco transcendental, assim, é um sentimento. E parece que, para mim, pessoalmente, a responsa é maior quando eu estou cantando esses totens, assim, né, da música mundial. Então, eu acho que foi um sentimento, particularmente, eu me identifico muito com o Belchior, com a trajetória de vida, com a pessoa, com a questão da literatura, né, ele era um cara que falava 5 línguas, e tinha um interesse por cultura que ia além da própria música, né? Ele nem se considerava muito músico, ele se considerava mais um escritor que cantava. Então, eu me identifico com ele, sabe? Com toda a pesquisa que eu fiz, a bibliografia que eu li, a discografia que eu ouvi e as centenas de entrevistas que eu assisti, eu me identifico muito com ele, assim. Ele é uma pessoa muito aberta, pensativa, questionadora, uma pessoa livre, né, tanto que esse autoexílio dele do final da vida dele é algo muito louco, muito único, porque você tem artistas que fazem exílios em final de carreira, mas morar na casa das pessoas, sem você conhecê-las, e morar de favor, né, como uma espécie de um roteiro itinerante, assim, quase como estudando a vida, é algo muito particular, e ele tem 6 planetas em Escorpião, né, eu tenho 4, também acho que isso, de alguma forma, eu adoro astrologia, acho que de alguma forma nos coloca num mapa astrológico de sentimentos próximos, de interesses, porque os signos, eles definem um pouco, né, a tua persona, assim, os seus interesses, tuas disponibilidades, teus erros também, teus defeitos, vamos dizer assim, né, o lado sombra que você precisa trabalhar. E nesse ponto eu me identifico muito com ele, de alma escorpiana, e então são muitas questões. Agora, eu não sei te responder assim, o momento exato que eu senti. Eu senti muitas vezes eu cantando Alucinação, por exemplo, eu chorei muitas vezes, senti o público bastante emocionado, às vezes acontecia de eu ser aplaudida de pé no teatro, que é uma coisa bastante rara, né? Então eu sentia que tinha uma coisa, sabe, com ele. Quando eu cantava a música dele, algo acontecia mágico, assim, que comovia a mim e as pessoas. Então, parecia que já era um prenúncio, assim, desse entrelaçamento, que eu acho que daqui para frente a minha vida musical vai estar sempre dialogando com a obra dele, né?
Lindo, lindo. Isso é muito lindo. E vem cá, o que a sua geração na música tem de melhor? Olha, eu acho que uma característica muito legal da minha geração é o flerte com diversas referências, né? Eu acho que na década de 80, 90, a gente tem, agora falando um pouco mais da MPB e da nova MPB, se é que seja lá o que isso quer dizer, eu acho que a gente tinha uma escola muito de homens compositores tocando violões de nylon. Eu já fiz essa reflexão pessoal sozinha. Uhum. E, de repente, a gente tem uma miríade maior, primeiro, presença maior de mulheres compositoras. Eu acho que isso é uma grande conquista da nossa geração, né? Dá para citar aí a Cel, a Tulipa, a Karina Bura, a Mariana Aidar, enfim, eu e muitas outras também, Lued Luna, enfim, muitas mulheres. E acho que a internet propiciou que a gente tivesse um número maior de referências. É um mundo internetico que não existia na outra geração, né? A outra geração é muito derivada de livros, cinema, televisão, né? Da Tropicália, a Jovem Guarda, a MPB, tudo. E esse protagonismo muito masculino, né? Então, eu acho interessante, eu observo mais nesse lugar, assim. E esse aqui foi mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Não deixe de visitar o musicapavê.com para mais de uma década de conteúdo sobre a nova música brasileira e de seguir também o podcast na sua plataforma preferida. No @musicapavê do Instagram e do Twitter, você fica sabendo de todas as novidades do site em primeira mão. A trilha sonora deste episódio é do sempre presente Cientista Perdido. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima.